Achou mesmo que o Flamengo ia ser eliminado no Campeonato Carioca? Achou errado, otário. Vamos falar hoje de Flamengo, que está nas quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos falar de Palmeiras, que ganhou do Corinthians fora de casa. E vamos falar de pintou notificação. É o primeiro gol do Rony com a camisa do Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. Muito obrigado por você ter escolhido esse vídeo. Peço que você deixe seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp e Telegram. E hoje vamos falar de estaduais, mais especificamente de Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, porque foram dois campeonatos que tivemos algumas coisas bem relevantes. Vamos começar falando do Flamengo, que venceu do Sampaio Corrêa por 7-1 e se classificou para as quartas de final do Campeonato Carioca. O que eu tenho a dizer desse jogo é o seguinte: no geral, é uma obrigação para um time que nem o Flamengo golear um time mais limitado que nem o Sampaio Corrêa. Ah, isso é um desmerecimento contra o time do Sampaio Corrêa? Eu não acho. Se ele tá na elite do futebol carioca, é porque ele tem seus méritos. Só que você não pode comparar um Sampaio Corrêa com um Flamengo. Então, o que você precisa analisar? Querendo ou não, você, como um time grande, precisa golear um time de menor expressão, um time que está aí na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo não tem divisão no Campeonato Brasileiro. Cara, se você está jogando, inclusive na condição que o Flamengo está, como condição de praticamente um time titular, ou então, mas um time reserva. É um time reserva com muita qualidade. Então o Flamengo precisa ganhar um jogo desse, precisa golear um jogo desse. Mas é claro, um 7-1 é um 7-1. Então, você tem seus méritos. Eu não acho que tantos, eu acho que muito poucos, inclusive. Você fez o seu dever de casa e tá tudo bem, parabéns. Você fez seu dever de casa. Eu não gostei muito da partida do Ayrton Lucas, porque os dois gols que saíram, um anulado e um valendo, saíram do lado dele. E apesar de que no primeiro gol, no gol que valeu, né, eu não consigo ver quem que tá mais errado, se é o cara que não marca o camisa 10, ou se é até o próprio Ayrton Lucas que tá errado. Mas enfim, o erro aconteceu. Eu não curti muito o jogo dele. Curti o jogo do Samuel Lino. Eu acho interessante como que o Samuel Lino, ele não consegue jogar em jogos grandes. Ele sente a pressão, ele tem o nervosismo. E acaba que esses jogos menores são jogos que ele parece estar mais tranquilo e que ele inevitavelmente joga melhor. Eu acho que o maior exemplo disso é o jogo Flamengo e Vitória, que o Flamengo ganha de 8-0, que ele joga uma barbaridade. E aí todo mundo fica impressionado e todo mundo acha que ele seria, nossa, o jogador estrela do futebol brasileiro. Eu acho que é uma contratação recente pra gente poder virar e falar assim, não, porque ele não vai ser, ele flopou e tudo mais. Só que fica um alerta, né? Eu acho importante um jogador igual o Samuel Lino, que custou 25, 30 milhões de euros, ele começar a dar seu resultado. Então, ok, Emerson Royal fazendo um bom jogo, 2 assistências. Mas, ok, o time foi bem. Legal, o time como um todo foi bem. Só que, você jogou contra um Sampaio Corrêa, mas e aí? O que mais você tem pra me mostrar? Você tem que ver como que o time vai se sair num jogo de Série A, por exemplo, num jogo contra o Vitória. Amanhã é o jogo contra o Vitória. Então, eu digo amanhã, no dia 10, né? Eu estou gravando isso aqui no dia 9. E aí? Sabe, você perdeu uma Supercopa do Brasil pro Corinthians, sendo que era um jogo que, se você mantesse uma postura que você manteve durante um período de jogo, você teria ganhado o jogo. Você teria grande chance de ganhar o jogo. Foi uma falta de postura que não teve. Foi uma falta de postura que teve contra o Inter, que teve contra o Fluminense. Então, o que acontece? É muito positivo uma vitória, só que o Flamengo ainda precisa se provar. Então, querendo ou não, e aí? Qual que é a resposta que o Felipe Luiz, que os jogadores, que o Flamengo vai dar frente a esse início de temporada péssimo? Além do Flamengo, o Vasco também passou por alguns perrengues durante esse período de Campeonato Carioca. E existiam, eu vi no Twitter pessoas falando de uma chance de rebaixamento. Mas
ele acaba na última rodada ganhando um jogo de qualidade para um Botafogo que, esse jogo não vale, esse jogo tanto faz, última rodada do Carioca, vamos jogar com o time reserva. E sinceramente, eu acho válido, quando você está numa posição confortável, de virar e falar assim, não, beleza, isso aqui eu tô, quer saber, eu tô cagando pra esse confronto aqui, tanto faz e tudo mais. É complicado para um time igual o Botafogo estar nessa condição. Não é complicado, é complicado na verdade, desculpa. É complicado na verdade você tratar um clássico assim. Porque, querendo ou não, você ainda precisa ter uma disposição pelo simples fato de você estar jogando contra um rival. Estar jogando contra um rival necessariamente implica de que alguém vai ser zoado no dia seguinte. Então, por amor ao torcedor, que eu tô pedindo amor ao torcedor pro jogador de futebol, mas tudo bem. Vamos ter compaixão pelo torcedor e vamos ganhar esse jogo. Mas aí foi aquele negócio. Não vale nada, vamos jogar com o time reserva. E o Vasco foi dominante. O Vasco soube aproveitar essa oportunidade, não só do time do Botafogo, mas como outros times que estavam na frente no Campeonato Carioca. E aí faz 2 gols. Um gol do Brenner, recém-contratado, e um gol do nosso querido Felipe Couto, ou Pequeno Couto. Além disso, você tem uma expulsão no banco por reclamação, o que eu acho que é uma expulsão que pode fazer diferença, porque o Alan, querendo ou não, é um jogador titular, é um volante titular. E o próximo jogo do Carioca é contra o Flamengo, que é um time de qualidade, que é um time que provavelmente vai chegar com seu time titular. Existe a chance, não vou falar que é certeza, mas existe uma chance do Flamengo ir com seu time titular. O Vasco aproveitou a chance e agora está bem na tabela, vai ali disputar com o adversário mais tranquilo, que ele talvez disputaria se ele ficasse em quarto, que aí ele pegaria o Fluminense, e aí imagine o caos. Mas tudo bem. Bernardo, fala do Fluminense, que não sei o que. O Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, ganhando do Maricá por 1-0. É isso aí, galera. Não tem mais o que falar. Beleza, o Fluminense, ele fez uma boa campanha no Campeonato Carioca, ganhou de um adversário muito importante como o Flamengo, e ok, sabe? Beleza, ganhou a Taça Guanabara. E aí fica o questionamento. Taça Guanabara vale? Depende. Eu acredito que todo título ele tem uma trajetória, e quando ele é conquistado, querendo ou não, ele conta uma história. Então essa Taça Guanabara, ele vai contar a história de como o Fluminense, ele chega e ele conquista seus pontos, sabe? O Fluminense, se eu não me engano, eu acho que fez 12, 16 pontos. Se eu não estiver enganado, não coloquei aqui. Então, querendo ou não, é um título que vem com méritos. Agora, qual é a relevância da Taça Guanabara frente ao futebol atual? Eu acho que muito pouca. E essa relevância, querendo ou não, ela altera na forma que você comemora um título. Então, eu acho válido o torcedor do Fluminense postar, não, fui campeão, tudo mais e tal. Beleza, legal. E é isso aí, galera. Fluminense campeão da Taça Guanabara. Enfim, vamos falar agora do Paulistão. Infelizmente nós temos o primeiro rebaixado, e é um rebaixamento até que é considerável. A Ponte Preta vem fazendo um tenebroso Campeonato Paulista. Só fez 1 ponto em 21. O saldo é de -10. Então a Ponte Preta, ela infelizmente foi rebaixada para o Paulistão A2. E é muito triste ver isso, porque é um time tradicional. Mas não tem nenhum título. É um time tradicional. É um time que geralmente vira e mexe você vê na Série B, na Série A do Campeonato Brasileiro. E principalmente logo depois de ter conquistado a Série C, que foi o primeiro título da história do clube. Então é uma situação bem complicada. Mas tivemos times se livrando da zona de rebaixamento, que foi o nosso querido Santástico de Rony, Gabigol e seus amigos. Venceram o Noroeste por 2-1, com um gol do homem mais rústico de todos, inclusive primeiro gol. Mas não pense que o jogo foi fácil,
porque o Noroeste teve boas chances de empatar o jogo e de até ganhar o jogo, e acabou que colocou o Santos em certos apuros, mas acabou que o Santos ganhou, e agora com essa vitória do Santos, eles têm chances de se classificarem para o mata-mata do Campeonato Paulista. Inclusive, eu tenho uma impressão de que ou São Paulo ou Santos vão ficar de fora do mata-mata. Porque se você analisar a tabela do Campeonato Paulista, você vai ver que o São Paulo está em 8º e o Santos está em 10º. A diferença de pontos é muito pequena. E vamos ver o que vai acontecer, sabe? Eu não vou lembrar de cabeça agora contra quem que vão ser cada jogo. Então você tem aí, eu acredito que exista uma possibilidade de um grande ficar de fora. Mas, enfim, torçamos que seja o melhor, sabe? Que vença, que se classifique o melhor. Vamos falar agora de Corinthians e Palmeiras. Foi um bom clássico, foi um clássico que foi interessante, ele tem uma pitada de clássico. O derby paulista ele é um derby interessante porque ele é um derby que você olha e fala assim, esse jogo é um clássico. Esse jogo é um clássico, como pessoas gostam de dizer, raiz. E eu acho isso meio complicado. Mas isso foi um bom clássico, sabe? Não foi um clássico ruim. Os dois times tiveram oportunidades. O time do Corinthians eu acredito que foi melhor que o time do Palmeiras. Aos 33 minutos, o juiz dá pênalti pro Corinthians. E é nos momentos de que o time precisa levar vantagem que o malandro aparece. E o nome do malandro é Andréas Pereira, vulgo o Pitico. Ele faz um buraquinho, ele dá aquela cavada, né, clássica, que o Memphis Depay cai e erra a cobrança. E aí é interessante que o escorregão do Memphis é o escorregão que geralmente o cara dá quando ele meio que pisa em falso, quando ele escorrega e tudo mais. E aí que tá. Eu acho isso meio antiético? Acho complicado. Mas isso fala muito da minha moral. E funcionou. Sabe? Beleza, né? Eu vou fazer o quê? É isso aí. Não gosto, mas fazer o quê? Faz parte. O jogo ele fica equilibrado até um certo ponto. Depois que o Palmeiras faz o gol. Só que aí, depois desse certo ponto, que eu acho que foi tipo assim, uns 50 do segundo tempo, o Corinthians começa a fazer uma pressão tão absurda, que parece que o Corinthians vai fazer um gol. Só que no meio dessa pressão, o Palmeiras consegue achar uns espaços. E aí, no meio dessa pressão, aos 84, o Flaco Lopes ele recebe um rebote do Hugo, faz o gol, e aí 1-0 Palmeiras. E aí aqui temos um problema. Por quê? Porque se você analisa o gol do Palmeiras, você vê que o Maurício, ele percorre da metade do campo até uns 20 metros da entrada da área, uns 15 metros da entrada da área. Uns 15 não, pô, tô falando muito, uns 10 metros, 5 metros da entrada da área. Ele tem uma liberdade animal, é uma liberdade que é estratosférica. E aí o Hugo consegue defender, mas o Flaco Lopes no rebote consegue pegar, só encaixando pra dentro, sem dificuldade de marcar. E, claro, tivemos ela, a clássica, a inigualável, a sempre presente em todos os derbys, as cenas lamentáveis. Tivemos expulsão da Abel Ferreira, depois de mais uma vez Abel Ferreira reclamar que não sei o que, toda essa chatice de sempre. E aí, o Palmeiras faz o gol, o Flaco Lopes vai comemorar, e detalhe, torcida única. Ele vai comemora, o torcedor fica bolado, os jogadores ficam bolados, e aí começam os lamentáveis, trocação de soco. O Pitico quase morre ali no meio do... Se você for ver o vídeo, no meio da muvuca, você tem o Pitico caindo no chão e tomando uma pisada na mão, que é doideira. E enquanto isso, o Flaco Lopes lá comemorando, tentando farmar a aura. Ai, nossa, que não sei o que, tal, beleza. E, cara, é impressionante como é que os caras não conseguem viver sem uma briga, velho. Isso é impressionante. É Grenal, é Fla-Flu, é Corinthians e Palmeiras. Ou, clássico não é clássico sem briga, né, velho? Será que isso é realmente... Será que isso é bom, cara? Eu acho que não gosto dessa parada, tá ligado? Porque você vai ter o pai de família que quer levar a esposa e a criança pra assistir o jogo.
E, pô, ele quer assistir o jogo ali de boa, ele quer mostrar pro filho dele que aquilo ali é algo bom. E aí ele vê uma trocação de soco, ele vê briga, ele vê confusão. Cara, isso afasta o torcedor habitual, e eu não tô falando do organizadeiro, mas, cara, isso é muito complicado. E ver isso dentro de campo também é muito feio. Mas, enfim, falando de outros jogos, eu queria citar aqui Ceará e Fortaleza, que eu acho que é um jogo que não teve nada de interessante. Eu pesquisei, foi só um 0-0, mas Fortaleza e Ceará jogaram. E eu gosto de Fortaleza e Ceará porque é um duelo de torcidas muito bonito. Tivemos um Cruzeiro e América, que eu acho que pode se considerar um certo respiro para o trabalho do Tite, porque foi uma vitória de 2-0. Caio Jorge volta a marcar depois de 2 jogos. Você tem um bom jogo do Gerson. E esse jogo ainda mantém Adenor Bach no cargo de treinador do Cruzeiro, do Clube Celeste. Então é isso, pessoal. Era esses os jogos importantes, os momentos importantes do final de semana de estaduais que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, deixem aí seu like, deixem sua inscrição, compartilhem o vídeo para seus grupos de WhatsApp, Telegram e vamos conversar. Vamos falar sobre o estadual. O que você acha da campanha do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro? Vamos estar conversando. Você acha que Guanabara é título, não é título? É isso, pessoal. Vou me despedindo. Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus.